E aí, galera do primeiro ano, mais uma aula. Nossa aula hoje é sobre densidade. E aí vai a primeira pergunta. O que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam a mesma coisa. O que vai mudar? O que vai mudar é a densidade. A densidade do algodão é diferente da densidade do chumbo. De tal maneira que para eu ter 1 quilo de chumbo, eu preciso ocupar pouco espaço. Tá bom? Já o algodão não. Para eu chegar a 1 quilo de algodão, eu preciso de um espaço maior. Então, densidade vai ser uma propriedade da matéria que cada substância é própria, mas vai depender da temperatura e da pressão. A pressão e a temperatura vai mudar a densidade, tá bom? Então, gente, por exemplo, a água possui uma determinada pressão e temperatura 1 de densidade. Algumas substâncias vai ter abaixo disso e algumas outras substâncias acima disso. Então elas vão ter densidades diferentes. E densidade é essa relação entre a massa da substância e o volume que ela ocupa. Tá bom? Então qual é a equação matemática da densidade, professor? D, que é densidade, é igual a massa M dividido por V, volume, que pode estar expresso em gramas por centímetro quadrado. Tá bom, gente? Essa questão é muito interessante a gente pensar que, no exemplo do chumbo e do algodão, se a gente for olhar microscopicamente, a distância entre um átomo e outro de chumbo é menor. Há muito mais átomos de chumbo ali contidos dentro daquele volume, dando aquele peso, aquela massa, do que a distância entre o algodão, tá bom? As moléculas de algodão que formam essa substância. Então, quando a gente vai pegar um algodão, a gente vai ver microscopicamente que a distância de uma molécula e outra está mais afastado. Então, nós temos espaços vazios ali, fazendo com que ele ocupe muito espaço, aumente o volume e a massa seja menor, tá bom? Então, não significa ser mais pesado ou menos pesado. Significa se é mais denso ou menos denso. Por exemplo, por que o algodão flutua na água? É porque ele é mais leve que a água? Não necessariamente. Ele é menos denso que a água. Tá bom? Então, se a gente for pegar 1 m³ de água e for pesar a massa desse volume de água, vai ser maior que 1 m³ de algodão. Tá bom? Já o chumbo não. O chumbo ele é mais denso, então ele vai afundar. Então, primeira coisa, para facilitar a nossa vida, a substância é menos densa? Flutua. A densidade é igual? Eles ficam no mesmo patamar. A densidade é maior? Então ele vai afundar. Não necessariamente tem a ver com peso. Por exemplo, o navio. O navio ele é muito pesado, ele é feito de metais, por exemplo. Só que o navio flutua na água. E aí, significa que o navio tem uma densidade menor. Por quê? Porque tem espaços vazios ali dentro, tem ar ali dentro, e o ar é bem menos denso que a água. Tá bom? Então é isso, gente. Tá começando a entender? Essa relação de densidade, não confundir com mais pesado ou mais leve. Tá bom? Então, assim, dentro de um mesmo espaço, eu tenho ali uma quantidade de matéria. Quanto maior a quantidade de matéria, mais massa eu tenho, então a densidade é maior. De tal maneira que se a gente for ver na equação química, olha só, nessa equação aqui de densidade, se eu aumento a massa, o resultado, dá uma densidade maior. E toda vez que eu aumento o volume, a densidade diminui, tá bom? Imagine aqui, massa, 2 gramas. Volume, 1 cm³. 2 dividido por 1, 2. Agora eu vou aumentar a massa.
4. 4 de massa. Eu vou deixar o mesmo volume, mas aumentei a massa. Então, 4 dividido por 1, 4. Então, eu aumento a massa, aumento a densidade. Agora, o volume é ao contrário. Ó, eu tenho 2. 2 de massa. E agora eu tenho 2 centímetros cúbicos. 2 dividido por 2, 1. Olha só. Agora, eu vou manter a massa, 2. E vou diminuir. E vou aumentar o volume, gente. Agora eu vou colocar quanto no volume? Eu vou colocar 4. 2 dividido por 4, meio. Então, toda vez que eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Toda vez que eu aumento a massa, eu aumento. Então, massa com densidade, grandezas diretamente proporcionais. Massa e volume, inversamente proporcionais. Tá bom, gente? Então, resumindo, densidade é a relação da massa pelo volume, tá bom? De qualquer substância. Gente, vamos para algumas relações agora importantes. Anota aí. Vamos falar da temperatura. Qual é a relação da temperatura com a densidade? Quando a gente aumenta a temperatura, a pressão dentro do sistema aumenta. Então, aquelas partículas que antes estavam próximas, num grau de vibração, a temperatura aumenta, o grau de vibração aumenta e elas se afastam, aumentando o volume. Tá bom? E se aumenta o volume, acontece o quê? Diminui a densidade, tá bom? É isso. Aumentou a temperatura, aumentou o volume, diminui a densidade. E o contrário é verdadeiro. Eu diminuo a temperatura, o grau de vibração das moléculas diminui, elas passam a ter uma distância menor entre elas, então o volume também diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Presta atenção aqui, eu vou falar de pressão, tá bom? E pode ser pressão atmosférica, ou pressão dentro de uma panela, ou de um sistema. Imagine uma pressão menor. Agora eu aumento essa pressão. Olha o que vai acontecer. Quando a pressão aumenta, as partículas, as moléculas, os átomos, elas se aproximam, diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, eu faço o quê? Eu aumento a densidade. Tá bom, gente? Anota. E o contrário também serve para a gente pensar. Olha só, se há uma grande pressão e aquele volume está ali comprimido, eu agora diminuo a pressão, alivio a pressão, de tal maneira que o volume ele aumenta. Então, se o volume aumenta, a densidade diminui, tá bom? Agora, gente, a gente vai falar de algo mais geral, tá bom? Que é o estado de agregação das partículas ou da matéria. As fases, sólida, líquida e gasosa. Há uma regra geral, presta atenção, mas algumas exceções. Vamos para a regra geral. Normalmente, uma substância na fase sólida, a agregação está bem maior das partículas, tá bom? Elas estão mais próximas, diminuindo o volume, fazendo com que a densidade aumente, tá bom? Já quando ela passa para o estado líquido, aquelas partículas estão mais soltas, uma rolando por cima das outras, aumentando o volume. Quando aumenta o volume, a densidade diminui. Já no estado gasoso, o grau de agitação das partículas está maior, a energia cinética maior, de tal maneira que a distância aumenta. Aumenta o volume, densidade diminui. Anota aí. Agora, tem exceções, professor? Tem exceções. Entre as exceções está a água, a prata, o ferro e o bismuto, que na sua fase líquida são mais densos que na fase sólida. Agora vem comigo que a gente vai para exemplos no quadro, tá bom, gente?